histórias de deuses com poder. Já ouvi tantas fábulas de Tolkien, mas não nenhuma se compara à história que me traz vitórias de um Deus Redentor. Permita-me a introdução na história de nossa redenção, não nenhuma outra pode transformar. O plano foi elaborado muito antes da criação. O próprio Cristo escolheu descer do céu e aqui viver. Mas quem diria que ele chegaria numa estrebaria ao ver Redentor. Permita-me a introdução na história de nossa redenção, não nenhuma outra pode transformar. Então bebê veio a crescer para expressar o amor do Pai. O mundo não o recebeu e o acusou de não ser Deus, e assim rejeitado ele morreria, mas ressurgiria para dar vida ao que crê. Permita-me a introdução na história de nossa redenção, não nenhuma outra pode transformar. Agora o áudio está saindo. Boa noite, queridos irmãos. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos fazer igual ao nosso irmão Gilbert, que hoje eu fui buscar o vídeo na casa dele e teve a grande honra aí de louvar o nosso Deus, trazendo o vídeo para a programação, que acrescenta muito, né, pastor? Sem dúvida. E isso tem acrescentado bastante os nossos cultos. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade em se inscrever em nosso canal, em acompanhar as coisas que nós temos colocado no canal do nosso YouTube, temos o Facebook, temos o Instagram também. E se sintam à vontade em nossa presença. Neste momento, vamos dedicar nossos dízimos e ofertas aos santos no altar. E nossos visitantes não se sintam constrangidos neste momento, é um momento particular da igreja, de quem é cristão. Mas as informações estão aí. Quem se sentir à vontade pode contribuir. Amém? Esta é a hora de adoração. Vem.
Senhor Deus, estamos na tua casa, Senhor, para te agradecer por este dia, te agradecer por nós estarmos na tua casa, Senhor, louvando e agradecendo o teu santo nome, papai. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas lançadas no teu altar, esteja ajudando as pessoas que precisam, papai, as pessoas que estão necessitando mais do teu amor, estão necessitando de alimentos, estão necessitando de uma palavra de carinho, de um abraço. Esteja guardando essas pessoas, papai. Esteja as guardando onde quer que elas estejam, papai. E agradecer aos que o Senhor tem cuidado, porque nós temos certeza que tuas mãos estão sempre sobre nós, papai. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pro louvor, Danielzinho. Preciso ser conhecido por ninguém. A minha mora é fazer com que conheçam a ti, e que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja a tua face em mim, e que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua para que tu cresças,
lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Amém. Estará com você. Estava sem microfone, perdão. Mas deu para ouvir, será? Acredito que sim. Mas graças a Deus, essa nossa equipe aqui é muito eficiente e está nos lembrando que nós podemos participar. Mas, amados, como eu estava falando, nós tivemos uma semana abençoada e eu estou certo de que Deus nos concederá mais uma semana de bênção, uma semana de paz. Eu quero lançar 3 desafios aos irmãos nesta hora, todos que me ouvem. Primeiro, procure ser bênção na vida de alguém esta semana. Procure ser bênção na vida de alguém essa semana. Seja um vizinho, seja um familiar seu, você compartilhar a palavra do Senhor, ajudar alguém de alguma maneira, seja um membro da igreja, uma família da igreja que você não teve contato durante a semana, que você não está tendo contato, você vai entrar em contato com essa família, vai abençoar essa família, faça uma ligação, uma oração no telefone, faça uma chamada de vídeo, você tem vários recursos que pode fazer. Então, o desafio dessa semana é você ser bênção na vida de alguém. Não só de uma pessoa, mas quantas você possa fazer. Mas abençoe uma vida. Ore para alguém. Essa semana eu fiz uma oração, 2 vezes na semana, gravei a oração, mandei para os irmãos. Eu senti no meu coração o desejo de assim fazer. Eu sei que eu abençoei muitas vidas, não sei quantos puderam compartilhar, puderam ouvir, puderam participar comigo daquele momento de oração. Foi um momento que eu estava intercedendo pela igreja e senti no meu coração o desejo de gravar e enviar aos irmãos. Então, de igual modo, faça isso também, grave uma oração, mande para o seu pastor, mande para alguém, mande para uma família, faça uma chamada de vídeo. Meus irmãos, esse é um tempo de ação, é um tempo que Deus está nos concedendo para sermos bênçãos, para ajudar pessoas que estão em momentos de aflição. Você pode ajudar em termos da compaixão e graça, da ação social, você pode participar de várias maneiras. O que você não pode, meu querido, é se acomodar. Temos várias famílias que infelizmente não estão participando dos nossos cultos, não estão acompanhando os nossos cultos. Você está sabendo de alguém que não está? Liga para essa pessoa na hora do culto, passa o link, incentiva, passa a mensagem, mostra que nós precisamos estar juntos. Então, o primeiro desafio, seja bênção na vida de alguém, na vida de uma família essa semana. Grave bem esse desafio. Segundo desafio, terça-feira nós estaremos em sala de oração, terça de oração, live de oração, como você queira chamar. Mas nós estaremos numa sala de oração, através da plataforma Zoom, nós estaremos juntos orando ao Senhor, orando pela igreja, orando pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, e eu quero a sua presença. Eu não quero estar lá sozinho, eu sou grato a Deus pelo grupo que me tem apoiado, que está comigo todas as terças-feiras, mas eu preciso da igreja comigo, dos meus visitantes queridos, daqueles que você possa passar o link e nós estarmos juntos nesse momento de oração. Terça-feira e quinta-feira nós temos oração e estudo bíblico.
Nós fizemos um estudo maravilhoso na quinta-feira passada, nós estamos quase completando o estudo sobre a família de Marta, Maria e Lázaro, aprendendo com essa família, a hospitalidade, a escolha de prioridade. É fantástico que nós podemos compartilhar na última quinta-feira. Estaremos concluindo esse estudo agora na próxima quinta-feira. Então, desperta, ainda é tempo. Desperta, ainda é tempo. Terceiro desafio, nós vamos reservar nessa semana um momento diário para oração. Você recebe todo dia o material do presente diário. Eu sei que você acompanha, que você tem o seu momento devocional, mas você vai estabelecer um horário em que você diariamente vai estar na presença de Deus, orando pela igreja, orando pelo Brasil, orando por sua família, orando por nossas vidas. 3 desafios que você não vai deixar passar em branco. Esta será uma semana de vitória, uma semana de bênção. A política está cada vez mais, aquele lenga-lenga tremendo, aquela situação toda, e o povo de Deus tem que clamar a Deus. Não podemos deixar que o inimigo prevaleça. Deus é Senhor dessa nação, é Senhor das nossas vidas, e nós vamos trabalhar com isso, nós vamos estar juntos. Deus é fiel. E Deus vai estar nos abençoando. Nessa manhã, eu falei aos irmãos no tema superando obstáculos e mantendo a fé. Nós vimos como é importante nós sermos persistentes em meio aos obstáculos que surgem na vida. Como nós podemos manter a nossa fé inabalável. Mesmo diante dos maiores obstáculos, nós podemos superar, nós podemos vencer. Nós lemos um texto bem grande. E nessa noite nós vamos ler outro texto que não é muito pequeno também, é longo, mas é preciso ler todo o texto para nós entendermos o sentido da mensagem e da reflexão. Então, nós vamos acompanhar, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu usei hoje a NVI, nova versão internacional. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar na tela, você tem aí para acompanhar a leitura. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que assim nos diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Levi, tinha uma música ou não? Foi no prelúdio. Foi no prelúdio. Aham. Ok, muito bem. Amados, então nós queremos refletir. Nós queremos refletir, à luz desse texto, sobre o tema Sentindo a Presença de Jesus. Em suas últimas palavras, dirigidas aos seus discípulos, Jesus lhes deu a garantia de que estaria com eles sempre até os confins, até a consumação dos séculos. Estaria com os discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Antes disso, Jesus havia prometido aos discípulos, quando ele anuncia que vai para o Pai, ele diz aos discípulos que não os deixaria órfãos, mas voltaria para eles. A profecia se cumpriu no Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Amados, uma das experiências mais marcantes em nosso viver diário é a presença da Trindade Santa agindo em nós, através da ação do Espírito Santo de Deus, que em nós habita, que age em nós, que age através de nós. É uma das experiências mais extraordinárias, quando nós podemos sentir que Deus é verdadeiramente um Deus presente, um Deus que está conosco. O episódio narrado por Lucas, no texto que lemos, narra a experiência de dois incrédulos discípulos a caminho de Emaús, um vilarejo próximo a Jerusalém, distante cerca de 11 a 12 quilômetros de distância. E eles iam a caminho para essa cidade. O evangelista João relata no capítulo 20, versículo 19 do seu evangelho, ele relata que naquele dia, o primeiro dia da semana, com medo do que eles pudessem fazer os judeus, eles se enclausuraram numa casa para se esconderem dos judeus. Os acontecimentos relacionados à morte e à ressurreição de Jesus haviam marcado a vida de todos em Jerusalém. Cabisbaixos, perplexos, frustrados, esses discípulos agora seguem na estrada poeirenta que os leva a Emaús. Alguns estudiosos dizem que Emaús significa deserção do caminho, sair do caminho, fugir do caminho, afastar-se do caminho. Na verdade, aqueles discípulos estavam agora deixando a sua esperança e seguindo caminho diferente, desertando daquilo que estavam fazendo. Em suas mentes estavam as cenas de Jesus sendo julgado, escarnecido, crucificado e finalmente morto. Posso imaginar a tristeza
que invadia os seus corações naquele momento. Mas enquanto eles vão discutindo pelo caminho, vão trocando ideias a respeito, o próprio Jesus se apresenta diante deles, caminha com eles e com eles começa a dialogar, começa a conversar. Mas eles não reconhecem a Jesus. Estavam como que cegos, diz o texto bíblico, com seus olhos impedidos de vê-lo. Não podiam observar. E Jesus então lhes pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? O que vocês vão trocando ideia pelo caminho? E eles então dão uma resposta evasiva, uma resposta meio sem graça a Jesus. Diz: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você é o único inocente que não sabe? E Jesus, como que inocentemente, pergunta: quais? E eles respondem, conforme lemos no versículo 19, o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amados, observem que tão cegos estavam esses discípulos em sua visão míope das promessas de Deus, que explicavam ao próprio Jesus os acontecimentos dos quais fora ele o próprio protagonista. O texto nos revela 3 razões por que aqueles discípulos não conseguiram ver e sentir a alegria da sua ressurreição. Vamos analisar essas razões. A primeira, eles criam em Cristo de forma errada. Eles criam sim em Jesus, mas o faziam de maneira errada. Observe que eles se referem a Jesus como tendo sido um grande profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Era um profeta poderoso em palavras, em obras. Era a ideia deles. A morte de Jesus não lhes tirara esta convicção. Todavia, era evidente que eles não criam em Jesus como o Filho de Deus, como Salvador eterno. A sua percepção de Jesus era de um profeta poderoso em palavras. Eles criam em Jesus, mas não da forma correta. Esta era a crença dos judeus e era também a crença deles. Jesus foi condenado, foi crucificado, foi levado à morte, exatamente porque os judeus se frustraram disso. O Messias prometido não era o que eles esperavam. E os discípulos, apesar de tanto ouvir de Jesus, também não acreditavam, também não tinham esta percepção. Há uma outra razão por que eles não conseguiram sentir alegria, porque eles estavam tão perplexos, tão duvidosos. Eles depositavam em Jesus uma falsa esperança. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Como tantos outros, eles haviam alimentado a esperança de um Messias libertador de Israel, do jugo do Império Romano, a qual eles estavam escravizados. Como Moisés, que redimiu a Israel do cativeiro egípcio, eles esperavam que Jesus também os libertaria do Império Romano e estabeleceria o trono de justiça, de paz, que os profetas prometeram que Jesus restauraria. A crucificação e morte de Jesus frustrara de forma melancólica todos os seus planos. Com o general morto, derrotado, não havia mais esperança. Restava apenas admiração àquele que fora um homem, um profeta poderoso em palavras
em ações. As suas perspectivas eram só para o tempo presente, não tinham a visão do eterno. Com os olhos voltados para as necessidades do presente, não tinham como entender os valores eternos. Meus queridos, esta é a situação de muitos hoje. Esta é a situação da humanidade de modo geral. Esperam em Jesus para esta vida. Buscam para esse momento. Há muitas pessoas que estão à busca de riquezas, de bens materiais, de prosperidade. Há muitas pessoas que estão procurando Jesus apenas para esse momento, estão pedindo as bênçãos de Deus para que multiplique as suas riquezas, os seus bens, a sua prosperidade. Aqueles discípulos não eram diferentes. Eles estavam, na verdade, olhando para Jesus, sim, admirando a Jesus, sim, mas como um profeta poderoso em palavras, em ações, em milagres. Mas não estavam com seus olhares voltados para o eterno. Eles viviam o tempo presente, como muitos em nossos dias vivem para o aqui e o agora. E uma outra razão, porque eles não conseguiram ver e sentir a alegria da ressurreição de Jesus, é que eles não criam, na verdade, na realidade da ressurreição. Os profetas anunciaram, os profetas mostraram, mas eles não criam na maneira como foi anunciada. Eles estavam incrédulos. Observem com que ironia eles se referem com descrédito à notícia recebida referente à ressurreição de Jesus. Veja os versículos seguintes. Ele diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não viram. Observe, as mulheres foram ao sepulcro, as mulheres ouviram dos anjos que Cristo estava vivo. Outros discípulos, de igual modo, foram ao sepulcro, confirmaram o que as mulheres haviam dito. Mesmo assim, eles não acreditaram. Quantas almas estão sofrendo hoje no inferno? Porque não creram na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Quantas almas estão a caminho do inferno? Porque preferem acreditar em Jesus apenas como um profeta poderoso que passou pela história, mas não o recebem como único e suficiente Salvador e Senhor. Quantas vidas estão sem sentido, sem alegria, porque não tem Jesus na sua vida, porque não contemplaram pela fé a ressurreição do Filho de Deus, do seu Salvador eterno, do seu Senhor. Indignado com tamanha incredulidade dos discípulos, Jesus diz: ó nécios e tardos de coração, ó tolos, para crer em tudo que os profetas disseram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nécios significa tolos, tardos, retardados. Na verdade, Jesus foi duro para com os seus discípulos. E na verdade a sua palavra é dura para muitos nesses dias.
que estão com as suas mentes como embotadas, que estão com seus corações como que congelados, que estão com seus olhos como que impedidos de ver, como que fechados, preocupados apenas com as coisas desta vida, com as coisas do presente. Não estão preocupados, na verdade, com o amanhã. Não estão preocupados com o que aconteceu na cruz do Calvário e no túmulo vazio. E a razão desta cruz vazia, não mais com Cristo morto, mas uma cruz vazia e um túmulo vazio, porque Jesus ressurgiu dentre os mortos. Na cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa condenação. Na ressurreição, Ele venceu a morte. Não estamos mais presos ao pecado, não estamos mais presos à condenação. E não estamos mais no túmulo, presos pela morte. Estamos livres em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou do poder e da maldição do inferno e nos deu uma nova razão de ser. Mas, infelizmente, muitos continuam tardos de coração para crer no que afirmaram os profetas e no que se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. E muitos desses tardos de coração, mesmo muitos que dizem conhecer o Evangelho, que se dizem salvos em Cristo, que vão descobrir no dia que não passaram pela verdadeira conversão, pela verdadeira transformação, pela verdadeira regeneração, estarão chorando e receberão de Jesus aquela triste frase: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É tempo de rever as nossas atitudes, as nossas posições, as nossas ações. É tempo de rever o nosso relacionamento com Deus. É tempo de rever se os nossos olhos não estão como que impedidos de ver. É tempo de ver se nós não estamos a caminho de Emaús, ou seja, desertando da presença do Senhor sem perceber. Desatentos, indiferentes, alheios. E Jesus está às portas, está chegando. Os acontecimentos que temos presenciado são indícios da vinda próxima de Jesus. E aí então precisamos dar ouvido ao que diz o profeta Amós: prepara-te para te encontrares com teu Deus. E a nossa única preparação é através de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ao chegarem perto da aldeia de Emaús, Jesus fez menção de passar adiante. E é constrangido pelos discípulos que suplica: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Amados, nós falamos pela manhã que Jairo chega e se prostra diante de Jesus, e Jesus prontamente atende ao apelo de Jairo e o segue até a sua casa para curar a sua filha. Agora nós vemos dois discípulos clamando a Jesus: fique conosco, a sua presença nos faz tão bem. Mesmo sem perceber que era Jesus, os discípulos estavam sentindo a presença de Jesus e estavam se sentindo tão bem com a presença de Jesus. Fique conosco. E Jesus atende prontamente e vai estar com os discípulos. Chegando ali, os discípulos preparam uma ceia e preparam para o seu visitante. E quando eles estão à mesa, no partir, na distribuição do pão, gesto tão conhecido pelos discípulos, os seus olhos são abertos, reconhecem o Mestre, que simplesmente desaparece da presença deles. Quando estava à mesa com eles, diz o texto, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Atônitos,
eles perguntam um ao outro: porventura, não nos abrasava o coração, não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quantas vezes a palavra do Senhor tem ardido no seu coração? Quantas vezes a presença de Jesus tem ardido no seu coração? Tem dito: meu filho, eu estou contigo, confia, não temas. Eu dei a minha vida por ti. Entrega a tua vida a mim. Quantas vezes Jesus tem mostrado o seu amor, a sua graça para conosco? E quantas vezes nós permanecemos tão insensíveis, como quem não sente, como quem não vê, como quem não percebe a presença santa e doce de Jesus. Concluindo, queridos, a semelhança daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, quantos hoje continuam como que cegos, distantes do Senhor, trilhando o caminho de trevas, de cegueira espiritual, rumo a uma eternidade sem Deus. Creem em Cristo, mas de maneira equivocada, de maneira errada. Veem Jesus apenas como um grande homem, um grande sábio, um espírito iluminado, ou simplesmente o filho de Maria. Admiram sua história e até professam como Salvador, mas de forma errada. Não adianta apenas crer que Jesus foi um grande homem. Não é necessário, não vale a pena crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus passou pela história. É preciso que Jesus seja real na sua vida. Em sua visão tradicionalista, adoram Cristo à distância, não querem abrir os olhos para verem a realidade da promessa redentora de Deus em Cristo Jesus. Não tendo esta visão, depositam em Jesus falsas esperanças. Observe que os discípulos esperavam em Jesus apenas para essa vida. Eles queriam um libertador político, não um libertador espiritual. Mas a minha pergunta: e você? Como tem buscado a Jesus? Apenas para essa vida? Um Salvador que lhe dê cura, livramento, emprego, progresso material, solução para os seus problemas? É esse o Jesus que você busca? É esse o Jesus que é o seu Jesus, o seu Salvador? Apenas aquele pronto-socorro que lhe concede as bênçãos que você quer receber? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Preste atenção. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de lástima. Grave esse texto, 1 Coríntios 15, 19. Marque na sua Bíblia e analise se é só para esta vida que você espera em Cristo, se é só para bênçãos materiais que você espera em Cristo, se é só para a sua paz interior nesse momento de lutas, de pandemia, de desespero, que você precisa recorrer a Jesus. Você pode ser mais digno de lástima, como diz o apóstolo Paulo. Enquanto caminhavam com Jesus, os discípulos sentiam seus corações arderem, sentiam a presença do Cristo vivo, mas não compreendiam, não entendiam. Os seus olhos estavam como que cegos, seu entendimento como que bloqueados. Talvez você se sinta assim, frustrado com tantas falsas esperanças. Já ouviu tantas vezes falar sobre o amor de Deus, revelado em seu Filho Jesus, que sofreu, morreu na cruz em seu lugar, ressuscitou dentre os mortos, para que por meio dele, sua morte, tenhamos vida.
vida abundante, vida eterna. Já ouviu tantas vezes essa informação, essa pregação, essa mensagem, mas você continua indiferente, insensível, distante. Abra os seus olhos, abra o seu coração, abra a sua alma, olhe para Jesus, entregue a Ele o futuro da sua vida, confie verdadeiramente nele e renove nele a sua esperança. Não deixe para amanhã. Tome essa decisão agora. Agora. Como você está? Onde você está? Você é salvo em Jesus? Agradeça, mas consagre a sua vida. Você tem sido negligente, tem sido insensível, tem andado distante do Senhor, tem estado insensível quanto à presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Faça deste momento um ato de consagração da sua vida. Entregue sua vida a Jesus verdadeiramente. Você que está me ouvindo, se você ainda não teve essa experiência pessoal com Jesus, não deixe para amanhã. Faça isto agora. E a minha oração é que Deus abençoe a sua decisão, seja ela qual for agora. Você vai entregar a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor? Vamos entregar a nossa vida ao Senhor agora? Deus quer falar ao seu coração. Deus quer ouvir a sua prece. Este momento difícil porque passamos. Tanta angústia, tanto sofrimento, tantas famílias que estão em desespero, tanta angústia. Vamos orar para que Deus intervenha nesta vida. Nós ainda vamos ter uma oração final depois da minha oração. Mas nós vamos, neste momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família agora. Eu quero colocar a sua vida no altar de Deus. Há muitos familiares da minha esposa no Maranhão afetados pelo Covid. Eu quero clamar a Deus por sua vida nesse momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor eterno, a tua palavra falou aos nossos corações. Nós fomos desafiados a uma entrega real da nossa vida ao Senhor, a uma consagração completa, esse momento de superar obstáculos, manter a nossa fé e sentir a presença de Jesus constantemente em nossa vida. Dá-nos esta sensibilidade, esta capacidade de perceber e esse desejo ardente de buscar a tua presença, Senhor. Nós queremos. Pai Santo, peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre cada família, e quero clamar ao Senhor por nossos familiares. Deus, eu quero clamar ao Senhor pela família Vanderlei, ali no Maranhão. Quantos que estão infectados, mas estão tendo o teu cuidado. O Senhor está cuidando deles e certamente não permitirá que a morte bata a sua porta, porque o Senhor tem colocado a tua bênção em cada casa, em cada lar. Oramos, ó Deus, por minha família ali no Espírito Santo, por meu irmão, minha cunhada. Ó Deus, preserva os teus servos em grupo de risco e abençoa os seus filhos e familiares. Alguns passando por essa experiência ruim, no meu caso da família do pastor Roberto. Mas, ó Deus, que a graça do Senhor esteja com eles. Esteja com minhas filhas que ali estão. Guarda-os, ó Deus, com a minha família aqui e também na Europa, Senhor, a minha filha caçula. Enfim, Deus, que o Senhor esteja guardando a minha família,
os meus familiares, da minha esposa, guardando por tua graça bendita. Mas, Senhor, a minha oração é também de cada família que está me acompanhando, que está intercedendo por seus familiares, por seus amigos. E nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. E nós intercedemos diante de Deus que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê força, nos dê coragem em meio a toda a luta. Que o Senhor guarde os nossos lares, as nossas famílias, mas que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor abençoe a tantas famílias que estão passando por momentos difíceis. Que olhem para Jesus, que abram os seus olhos, que percebam o poder santo de Jesus querendo operar em suas vidas. E que assim, Pai eterno, possam descobrir que Jesus está pronto a ouvir a sua voz, a ouvir a sua oração, a transformar suas vidas, a lhes dar a cura física e, sobretudo, a cura espiritual. Dá-nos uma semana de bênção, Senhor. Sê conosco a cada dia. Obrigado por esta equipe que me apoia. A graça do Senhor seja conosco, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Agradecidos por sua presença, por você nos acompanhar. Nós vamos continuar louvando o Senhor e depois nós teremos uma oração de encerramento desse culto que nós estamos tributando ao nosso Deus. Eu estou muito feliz nessa noite. Estou feliz porque você está comigo participando do culto e porque juntos estamos glorificando o nome do nosso eterno Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Deus abençoe. Mauro, acabei esquecendo de orar por você, mas Deus abençoe a sua vida, querido. Eu estava orando por você durante essa semana, por você também, Mateus, que Deus te abençoe grandemente. Irmã Valquíria, Luísa, Deus abençoe vocês e outros que estão enfermos também. Creiam no Senhor, toquem em Jesus pela fé. Ele está pronto a curar vocês. Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor, Daniel. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças nós te damos pelas rosas do caminho, pelos espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela oração respondida,
e pelo sonho que falhou. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos brasas fora do braseiro. Mesmo longe da comunhão com os santos, não permita, Senhor, que a nossa pequena luz, que a nossa pequena brasa se apague. Esta Covid tem um alto poder de tirar a vida, mas o nosso maior temor não deve ser com quem pode matar o corpo, mas não tem o poder de matar a alma. Nosso temor, antes, deve ser com aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não permita, Pai querido, que esta chama que um dia ardeu em nossos corações, ela possa perder a sua intensidade e vir a se apagar. Visita, Pai, cada um dos meus queridos irmãos, que o Teu Santo Espírito nos faça confirmar o compromisso que um dia nós firmamos contigo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fica conosco, Pai querido. Queridos irmãos, nos faça passar por estes momentos e sairmos ainda mais fortes, assim como o ouro é provado pelo fogo. Enquanto a humanidade está confiando única e exclusivamente no poder da ciência, a nossa confiança deve ser em Ti, Pai amado. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Fica conosco, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Fica conosco, esta é a minha oração, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Decidido estou em entornar a distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todo